Estudo do livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jen Wilkin. Tradução e adaptação da equipa das Mulheres da Lapa. Os cadernos de estudo podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa@gmail.com. Semana 7. O pátio exterior. Na semana passada, olhámos para o tabernáculo, vemos aquilo que estava lá dentro, ou seja, da tenda que estava no meio do pátio, e vimos que as coisas que tinham sido incluídas nesse tabernáculo eram coisas de grande valor, coisas cujo valor ia aumentando conforme nos aproximávamos mais e mais do lugar santíssimo. E esta semana vamos abrir um bocadinho o nosso âmbito, o nosso olhar, e vamos ver os objetos que estavam no pátio, que pertencia ao tabernáculo, e tudo o que tinha a ver com a manutenção do próprio tabernáculo. Para a semana vamos voltar ao tabernáculo para ver as pessoas que trabalhavam no tabernáculo, os sacerdotes, as pessoas que serviam no próprio tabernáculo, também os artesãos que estavam ligados à manufatura dos utensílios utilizados, e depois terminaremos olhando de novo para o mandamento que dizia respeito ao Shabat, que encerra estas instruções. Então, ao olharmos para trás e vermos todo este complexo, que teria mais ou menos o tamanho de 5 a 7 cortes de ténis, para todos aqueles que jogam ténis, e devo confessar que o ténis foi exatamente aquilo que me persuadiu a aprender a tocar um instrumento, porque eu comecei a ter aulas de ténis e depois percebi, espera lá, isto não vai funcionar nada bem, é melhor eu escolher outra coisa. E foi por isso que comecei a aprender a tocar marimbas. Olhando para este complexo, vamos pensar na sua localização dentro do próprio acampamento. Estava situado mesmo no meio do acampamento. Todas as tribos estariam à volta deste pátio e deste tabernáculo, e foi assim que foi determinado pelo Senhor. Por isso há várias coisas que eu quero que vejam no modo como este complexo estava organizado e o que essa organização nos pode dizer acerca de Deus. Primeiro que tudo, havia apenas um único santuário central. Isto se calhar não parece assim nada de especial para nós, mas se pensarmos que eles saíram do Egito, onde teriam havido vários templos, estruturas gigantescas construídas em honra de diferentes divindades, mas aqui em Israel vemos esta afirmação de que Deus há só um. Há só um Deus, há só uma estrutura. E estava exatamente no centro do acampamento, como nós dissemos. E porquê? Porque isto já à partida pintava uma imagem para os israelitas. A adoração do Senhor deveria ser uma atividade central, o seu foco central na sua vida de todos os dias, na vida da nação de Israel. E também vimos que o tabernáculo tinha um acesso limitado. Pensem em todas as camadas que estavam entre a pessoa comum e o lugar santíssimo, por exemplo. Esta semana vimos que a pessoa comum não podia entrar para lá do altar de bronze, nunca. E não fazia ideia nenhuma de como seria o interior do tabernáculo. Nunca poderia olhar para essas coisas, a menos que as tivesse visto naquele processo de organizar, de começar a montar o tabernáculo e o pátio. Por isso, apesar de Deus estar no seu meio, habitar no seu meio, há um acesso que é limitado. É um Deus que está perto e, ao mesmo tempo, é um Deus que é transcendente e que é santo. Havia também metais preciosos, havia obras artísticas que faziam parte dos objetos incluídos neste tabernáculo. Isto mostra-nos que Deus é digno da nossa adoração, é digno do nosso melhor, da nossa excelência. Em termos de tamanho, o tabernáculo era uma edificação muito modesta. Não era assim uma grande estrutura. E visto de fora, também falámos disto na semana passada, não tinha assim um aspecto nada de especial. Teríamos de facto de entender aquilo que ele continha para perceber também a sua grandeza, a sua importância. E pensem quão diferente isto é dos templos que eles também teriam visto no Egito. Por exemplo, as pirâmides é um exemplo perfeito, elas ainda lá estão hoje em dia. O que é que
nós percebemos logo, quando olhamos para uma edificação como as pirâmides, percebemos que o homem tem sem grande conta. O tabernáculo não comunica esta mensagem de todo. Comunica que Deus é um grande Deus e que Ele não precisa de te provar que é grande através do tamanho do seu templo. Porque a terra é o escabelo para os seus pés. E quando a terra é o escabelo para os teus pés, o tabernáculo não precisa ter assim um grande aspecto nem um grande tamanho. Também vimos que o tabernáculo em si, a estrutura era frágil e exigia bastante manutenção. Isto também é instrutivo para nós, porque o tabernáculo era o modo pelo qual eles mantinham a comunicação com o Senhor. E isto também é verdade para nós. O nosso relacionamento com o Senhor é algo de frágil. Não no sentido de que possa ser quebrado por algo que nós façamos, mas no sentido de que quando nós pecamos, será que a comunicação com o nosso Deus sofre? Fica em jogo? Pois fica. Certamente que sim. Por isso nós temos de fazer o trabalho para preservar essa integridade e nós vamos olhar para isso esta semana. Este trabalho de confessar e de vermos a nossa relação com Deus restaurada através dessa confissão e do perdão. E também requer manutenção, não é? Esse caminhar da santificação é muito trabalho, é um bom trabalho e é um trabalho também de adoração, mas é trabalho. E depois o facto do tabernáculo ser portátil, indicando que somos chamados a ser estrangeiros, a ser peregrinos nesta terra, nesta vida. Nunca nos acomodarmos, não completamente, nunca decidirmos que ali é o nosso lugar até ao final da vida. O Deus que nós servimos está sempre connosco para onde quer que nós vamos. E depois, por último, o plano para o tabernáculo era completamente, integralmente originário no próprio Deus. Por isso vemos no tabernáculo todas estas imagens, e esta semana vamos ver mais, estas imagens da nossa salvação. Mantenham isto em mente, que o plano para a vossa salvação depende inteiramente do trabalho que Deus faz. Tu não terias conseguido conceber um modo pelo qual tu pudesses ser salva. Porque, na verdade, antes tu não te importavas se eras salvo ou não. Mas o Senhor olha para nós e vê que nós somos cativas, estamos no cativeiro e Ele resgata-nos, Ele salva-nos pelo seu próprio propósito, pela sua própria iniciativa. Vamos ver o altar de bronze no capítulo 27, depois vamos saltar até o capítulo 30, a partir do versículo 11, e vamos até ao final desse capítulo 30. Por isso vamos saltar por cima da informação relativa ao sacerdócio, porque para a semana vamos tratar desse assunto. Então, a partir do 27 é-nos descrito o altar de bronze e diz o seguinte: farás também o altar de madeira de cetim, ou acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Então, nas medidas de hoje em dia, e por isso é que é bom podermos consultar também outras traduções, nomeadamente as mais dinâmicas e contemporâneas, como sendo da Bíblia para Todos, que já nos dá a transcrição, vamos dizer, a tradução das dimensões. E vemos que o altar de incenso teria 50 cm de lado e 1 metro de altura. Então, era grandito, não é? Maior do que o altar de incenso. Esse já vimos na semana passada e vamos falar sobre também o relacionamento entre um e outro. E no versículo 2 diz: e farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas, ou chifres, serão uma só peça com o mesmo e o cobrirás de cobre. Então vemos que, conforme nos afastamos do Santo dos Santos, vemos que também há a utilização de materiais menos nobres, não é? E mais uma vez aqui no pátio vemos o cobre em vez do ouro. Os 2 itens que vamos estudar esta semana são feitos de cobre e não de ouro. Então, e há 4 cantos ou 4 chifres, e nesta semana no caderno de estudo eu perguntei qual era o propósito destes chifres e percebemos, olhando para as referências que demos no caderno, que serviam para atar o animal que ia ser sacrificado. Estava vivo e iria debater-se. Não queria com certeza ser sacrificado o bicho. Portanto, lembrem-se disto. E far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre.
Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. E as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, ou de acácia, e os cobrirás de cobre. Claro, porque ele tinha que ser portátil, lembram-se? E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. E esta frase indica-nos que é provável que houvesse instruções mais específicas para o modo como esta estrutura deveria ser feita. Havia mais instruções, mas não era importante para nós sabermos, por isso não são incluídas aqui. Aquilo que era importante nós sabermos é que era um altar, que estava à entrada da tenda do encontro, e era aí que a pessoa comum poderia trazer o seu sacrifício, de modo a não terem mais nenhum contacto com tudo aquilo que estava para trás deste altar. E o sangue deste animal, ele iria ser derramado para cobrir os pecados dessa pessoa que o trouxesse para ser sacrificado. E assim o seu pecado ficava encoberto, até quando? Até à próxima vez que pecassem. E aí teriam de voltar de novo com outro animal, e esse animal seria mais uma vez amarrado sobre este altar. Eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal, a pessoa que tinha pecado e que trazia o sacrifício. Depois o animal seria morto, e o seu sangue deveria ser despejado na base do altar, também posto sobre os cantos do altar, os chifres. Qual seria o resultado na prática quem entrasse neste pátio? Uma confusão de sangue e cheiros, não devia ser muito agradável. Era um cheiro contínuo e desagradável, que era libertado cada vez que um pecado era trazido perante Deus para ser encoberto, não é? Para ser perdoado. Imaginem como isto devia ser um ataque aos nossos sentidos, não é? Quando entrávamos naquele lugar. Os cheiros e as vistas que nós teríamos, não é? Sangue por todo o lado, distribuído por cima do altar e nos seus cantos, e este cheiro intenso, a carne queimada. Devia ser uma vista impressionante, este ato de adoração que era feito logo ali à entrada do tabernáculo. Como é que nós vemos Cristo neste sacrifício? João capítulo 10, vamos até lá. Falámos no vosso caderno de estudos acerca desta descrição que João dá quando vê Jesus a chegar, em que diz: contemplem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma referência ao facto de Jesus ser o sacrifício da expiação que teria de ser feito, entregue perante o altar de Deus. Vamos ver o que é que diz aqui no capítulo 10, porque tem algo muito bonito que podemos adicionar a esta imagem no versículo 17. Lembram-se que eu disse que os cantos ou os chifres do altar eram para quê? Para amarrar um animal que se estava a debater, que não queria morrer, não é? E vemos aqui em 10:17, no Evangelho de João. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E no 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por que é que Cristo é um melhor sacrifício? É um melhor sacrifício, vimos também em Hebreus 9, 11 a 14, porque ele oferece o seu próprio sangue uma vez. É o melhor sacrifício porque purifica não só os pecados da carne, mas também da nossa consciência. É um melhor sacrifício porque oferece uma redenção eterna, por oposição a uma solução temporária. E aqui vemos mais uma razão para Jesus ser o melhor sacrifício. Ele ofereceu-se voluntariamente, de boa vontade, aliás, neste altar. Ele foi de boa vontade até à cruz. Nós vemos isto também nessa história em que Abraão lhe foi pedido que sacrificasse Isaac. Lembram-se? A uma determinada altura, há uma imagem que nos lembra esta, com certeza, porque pediu-se-lhe que ele fosse sacrificar o próprio filho. Isaac já era um adulto quando isto aconteceu. Quando chegou a altura de Abraão o colocar sobre o altar, o seu filho teve de ajudar, ele teve de boa vontade também entregar-se e deitar-se sobre este altar.
porque o seu pai não teria com certeza força suficiente para o forçar. Estamos a falar de um senhor idoso. Isto já era um prenúncio, uma sombra do sacrifício voluntário do próprio Cristo. Então, o altar é colocado logo à entrada do tabernáculo. Quantas entradas é que tinha? Uma só. Se ainda estão no livro de João, no Evangelho de João, andem um bocadinho para trás, para o versículo 7 do capítulo 10. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Noutro lugar, noutra parte do livro de João, ele descreve-se a si mesmo como sendo o caminho, a verdade, a vida. E diz que ninguém chega ao Pai senão através de mim, diz Jesus. Por isso, o próprio esquema do tabernáculo, o seu design, apontava para esta verdade, de que há uma maneira, uma entrada apenas para o acesso ao Pai. E essa porta é Jesus e é através do sangue desse sacrifício que ele voluntariamente ofereceu em nosso lugar. Não é só pelo sangue que nós ganhamos acesso ao Pai. Eu perguntei também no caderno de estudos, na pergunta de aplicação, que era a pergunta 7, nós questionámos que sacrifícios menores trazemos nós até Deus, tentando ganhar acesso a Ele e a sua aprovação. Há tantos padrões autodestrutivos entre as pessoas que não amam o Senhor. E mesmo até entre nós, entre aqueles que já são salvos. É difícil, às vezes, afastarmos de nós aqueles modos antigos, quase feudais, de trazermos sacrifícios perante Deus. Às vezes obrigamos-nos a passar fome, outras vezes entupimos-nos de comida, ou então procuramos a aprovação de um homem e tentamos obter a aprovação das pessoas, não importa o que isso inclua, inclusivamente o uso, a utilização dos nossos próprios corpos para obter essa atenção. Há muitas maneiras de se destruir a si mesmo. Eu, quando penso nisto, mesmo na minha própria vida, nas coisas destrutivas que eu faço, penso no modo como nós somos tão conscientes de que o pecado de facto requer um sacrifício. É algo que parece que está imbuído em nós. Algures dentro de nós existe essa profunda noção de que o pecado exige sacrifício. Só que em vez daquele sacrifício melhor que foi oferecido voluntariamente por cada uma de nós, nós estamos sempre a tentar carregar-nos a nós mesmas até esse altar e sacrificar-nos a nós mesmas. E esse sacrifício que tu fazes chega. As nossas necessidades, elas tomam o lugar daquele que esteve lá para nós, o sacrifício do próprio Jesus. Ou então oferecemos este sacrifício de sermos boas o suficiente. Pensamos, se eu conseguir limpar-me o suficiente para ser boazinha, estamos sempre a levar-nos a nós mesmas até este altar. Sempre a questionar e a perguntar, é isto que queres? Isto vai ser suficiente? Isto vai chegar? É isto que tu queres? E a resposta é não. O único sacrifício que é aceitável é aquele que Cristo faz a nosso favor, a teu favor. Então, a próxima coisa que vamos estudar é o azeite para a lâmpada. Na semana passada olhámos para este candelabro, como este era uma imagem de Cristo para nós. E esta semana vamos perceber aquilo que alimentou esta lâmpada, este candelabro. Vamos voltar ao texto em Êxodo, capítulo 27, que diz assim no versículo 20: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Então, aquilo que teria sido absoluta escuridão para quem entrasse dentro da tenda do encontro, este candelabro estava continuamente aceso, alimentado por este azeite puro, o melhor azeite da terra.
Eu sei que há muitas pessoas que estabelecem muitos paralelos em relação ao que este azeite é. Eu não quero ultrapassar aquilo que é apropriado, mas eu creio que é importante compreender que muitas vezes nas Escrituras o azeite simboliza o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. E eu acho que isto cabe perfeitamente aqui, porque se pensarmos como Cristo acaba por nos dar este acesso direto ao Espírito Santo. De facto, o início do Evangelho de João, João diz em João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, quem é que dá vida? Lembram-se, João estava a fazer referência à criação, à narrativa da criação. Quem é que estava à espera de dar vida durante a criação? Era o Espírito de Deus. Lembram-se? Pairava sobre as águas, à espera do começo dessa vida que ele ia trazer à Terra, à sua criação. É o Espírito que nos dá vida. E por isso aqui vemos estas duas imagens combinadas. Nele estava a vida e a vida é a luz do mundo. Então o Espírito Santo é o azeite que mantém as nossas lâmpadas acesas, o nosso candelabro aceso, a luz que nós devemos ser para o mundo, como diz a palavra. Então, pensando na manufatura do azeite, as azeitonas têm de ser esmagadas para que o óleo, o azeite, possa ser extraído delas. E Jesus diz lá em Isaías 53:5 que ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, ou moído pelas nossas iniquidades. E a maldição que estava sobre ele trouxe-nos paz. Esta paz que nos traz é a presença permanente do Espírito Santo, a habitação do Espírito em nós, que faz de nós uma luz para um mundo que está moribundo. Eu não sei quanto a ti, mas eu não quero ser moída, eu não quero ser magoada, mas o Senhor permite que nós de facto sejamos moídas e magoadas muitas vezes, para que o poder do Espírito Santo se possa manifestar em nós e nas nossas vidas. Ele permite que nós sejamos esmagadas pela disciplina e também pelas tribulações. Mas Ele faz isto sempre para o nosso bem e para a sua glória. E Ele é glorificado quando nós somos moídas até ao ponto que nós digamos finalmente: eu não consigo fazer isto, eu não tenho mais forças, não tenho mais capacidade. Mas pelo poder do Espírito Santo isto pode ser feito. E aí nós tornamos uma luz para o mundo que acredita que há muitas outras maneiras de ultrapassar as dificuldades, que há maneiras de evitar a disciplina e que é algo até desejável evitar as consequências do nosso pecado, das nossas faltas. E que não há, portanto, limite para este caminho de destruição que se abre à frente de nós quando nós tentamos esses subterfúgios. Mas como filhas de Deus, nós podemos dizer: é bom que eu seja moída, porque assim também é o modo como o óleo, o azeite do Espírito Santo é libertado para depois poder ser queimado na minha vida como uma imagem visível da luz do próprio Deus. Então vamos avançar até o capítulo 30, como dissemos. Para a semana vamos falar do que está entre o 27 e o 30. Então, no 30, versículo 11, diz o seguinte. Vamos falar sobre o censo, o imposto. É confuso, eu sei que é, porque há outros lugares nas Escrituras onde lhes é ordenado que façam um censo e depois há outras partes da Escritura que nos dizem que não devemos fazer um censo, que alguém não deve fazer esse censo. Não é algo que Deus deseja. Quando Deus nos diz para não o fazermos, porquê é que Ele diz isso? Porquê é que Deus diz isso aos israelitas? Vamos pensar em nós. Quando é que o governo de Portugal ou de qualquer outro país ordena um censo? Eles querem saber quem vive onde, para que possam saber onde têm de pôr mais dinheiro ou menos dinheiro. Tem tudo a ver com o poder, com a influência, saber onde há necessidades. Basicamente para perceber quão grande é o país, não é? Para determinar o tamanho real do país. Sabendo quantas pessoas existem. O censo também teria impacto no exército, neste caso, não é? Porque eles saberiam então quantas pessoas é que estavam disponíveis para servirem no exército. Mas, portanto, aquilo que está em jogo aqui é uma questão de confiança. Deus, quando diz que não tomem, não façam um novo censo, o que Ele está a dizer é: não te preocupes com esses números que te dão essas ideias e essas estratégias,
mas pensa, mas é em mim. Eu é que te dou a força e a capacidade e a provisão. Eu quero que confies em mim e que o teu foco esteja em mim. Mas aqui não diz isso. Havia algo de bom neste senso, algo de bom que eles poderiam aprender, tomando em conta os números que fossem encontrar. E cada uma das pessoas contadas nesse censo iria contribuir para a manutenção do tabernáculo, neste caso. Vê o que aconteceu aqui. Ele dá a cada uma das pessoas que contribui uma participação nesta construção e na manutenção do tabernáculo. Porque Deus sabe que nem todos podem dar muito, mas sabe que todos podem dar um bocadinho. E o resgate que ele pede é algo que não é proporcional à tua riqueza ou à tua importância. É algo que todos podemos dar. É um chamado gesto simbólico. E era um gesto simbólico que também pretendia lembrar-nos daquilo que tinha acontecido na Páscoa. E vemos aí essa ligação nos versículos 11 e 12, porque é utilizado aqui o termo resgate da sua alma quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. E eu pedi que vocês olhassem de novo para esse relato da primeira Páscoa. Porquê? Porque havia uma praga que veio sobre a nação de Israel e a nação do Egito. Porque a praga do primogênito iria matar o primogênito de cada um, a menos que oferecessem o sacrifício do cordeiro, dessa primeira Páscoa, marcando a ombreira das suas portas com o sangue. Por isso esta praga ia atingir todos. Mas no caso da primeira Páscoa, este cordeiro que eles sacrificaram iria servir de resgate para cada família, para cada um deles. E ao fazer isto, eles foram libertos da escravidão. E então Deus pede para eles fazerem isto, lembrando daquilo que já tinha acontecido nessa Páscoa. E o significado era que Deus, não é que ele esquecesse, que Deus possa esquecer algo, mas que Deus se lembrava de novo daquilo que tinha sido feito. E é importante para nós lembrarmos também disto, porque às vezes nós pensamos na nossa salvação como algo que me libertou de algo e agora está no meu passado, já aconteceu. E nós esquecemos que nós não somos apenas um povo que foi liberto. Nós não fomos roubados do pecado assim à socapa. Não. Foi pago um resgate por nós. E esse resgate é definitivo. Fomos compradas de volta. Não há maneira daquele antigo senhor voltar a tomar conta de nós. Isso é algo muito diferente. Muito diferente daquilo que é a nossa concepção normal de termos sido salvas. Porque, assim como o primogênito do Egito se tornou um resgate para a nação de Israel, o próprio Filho unigênito de Deus se tornou o nosso resgate. E um resgate muito caro. E é bom que nós sejamos lembradas deste resgate. Assim como também era bom para esses israelitas, nesta altura em que estamos a ler, serem lembrados daquilo que tinha sido feito por eles também no Egito. Isaías 43 é uma espécie de eco desta ideia. Reparem na linguagem. Do versículo 1 ao 4. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Quando é que ele os criou e os formou? No Êxodo, lembram-se? Diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não foram um povo que tivesse sido roubado ao Egito. Eles foram um povo comprado de volta. Por isso, de que modo é que nós também nos lembramos deste nosso resgate? Como é que o modo como nós vivemos reflete esta ideia de que somos um povo resgatado e não apenas um povo sorripiado, vamos dizer? Nós éramos uma coisa e agora somos outra. É aí que a obediência que brota da gratidão, uma obediência alegre, é aí que ela entra em jogo. Nós estamos tão gratas. Eu acho que, sinceramente, quando eles fizeram este censo, a minha ideia é que aqueles que foram chamados para contribuir, lembrando-se da razão pela qual eles estavam a ser solicitados para contribuir,
Eu acho que isto foi dado de muito boa vontade. Eu acho que esta oferta não lhes custou nada a dar, porque eles se lembravam muito bem daquilo que tinha sido feito por eles. E nós também temos de ser gratas desse mesmo modo. Vamos avançar? A bacia de bronze, ou a pia de bronze. Eu gosto muito desta parte. Versículo 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás a água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente, nas suas gerações. Mais uma vez, um estatuto que é definido como sendo perpétuo, para sempre, de geração em geração. Então, o lavar nesta bacia de bronze ainda acontece para nós hoje. Em muitas igrejas, a resposta está mesmo à nossa frente. A pia batismal, em alguns casos, noutros casos, a piscina do batismo está visível perto do altar. E esse lugar é propositado, não é uma coisa casual. Há uma ordem e há uma razão. Ela é posta nesse lugar, junto ao altar que aponta para um altar maior, um lugar santíssimo que nós sabemos que existe também, não é? Nós já não temos altar de bronze em nenhumas igrejas. Porquê? Porque não precisamos de fazer mais sacrifícios de sangue. Então o batismo é uma das coisas que é retratada aqui. Repararam como a bacia era feita? Os materiais de que era feita? Eles agarraram nos espelhos. Isto é muito significativo. Reparem nisto. Foram usados espelhos, primeiro que tudo, e depois a quem é que pertenciam esses espelhos? Às mulheres que serviam à entrada da tenda. Porquê é que nunca ouvimos falar mais nestas mulheres que serviam à entrada da tenda do tabernáculo? Eu gostava de saber mais sobre estas mulheres. Havia mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. E aparentemente elas não precisavam de olhar para estes espelhos. E que o mesmo aconteça connosco. Eu já não estou a usar esta coisa, já podemos utilizá-la para outro fim. Eles fazem esta bacia de bronze de espelhos. Primeiro de tudo, quantos espelhos é que vocês acham que as pessoas poderiam ter disponíveis, assim à mão, nesta altura, nesta época? Não havia muitos espelhos. Seria um artigo muito caro até. E nós? Quantos espelhos é que nós temos na nossa casa e à nossa volta? Há tantos! Há espelhos em todo o lado. E às vezes eu penso, mas será que eu precisava mesmo de um espelho aqui na pala do carro? Quantas vezes ao longo do dia nós gostamos de olhar para o espelho? Sabem que foi feito um estudo que diz que, em média, as mulheres olham para o espelho 8 vezes por dia. Eu acho que isso é mais verdade quando temos assim uns 23 anos. Dos 45 para diante, é um número muito mais baixo, de certeza. As de 20 anos devem usar o espelho umas 45 vezes por dia. E depois nós, quando tiver mesmo de ser, se eu estiver a lavar os dentes, eu lá olho para o espelho. Mas nós somos uma nação que gasta muito tempo a olhar para os espelhos. Para mim é muito interessante perceber que os espelhos que estas mulheres usariam foram oferecidos para este propósito em particular. De cada vez que os sacerdotes fossem lavar as suas mãos, o que é que eles veriam? O seu reflexo. Ao lavar-se, ao purificar-se, a água ia ficando mais turva, ele ia deixando de conseguir ver assim tão bom. E esta é a imagem do que o pecado também nos faz. Este é um lugar de purificação, esta bacia, e no caderno de estudos eu pedi que vissem a ligação entre este processo e a santificação, esta lavagem na água da palavra. Vamos a Tiago, capítulo 1. Vai ajudar-nos a entender a ligação entre ser lavada na água da palavra. Diz o seguinte, versículo 22. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão ou à varoa que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Nós temos
de contemplar este espelho, só que tem de ser o espelho certo. E o modo como tu te sentes quando olhas para o teu espelho verdadeiro e vês uma coisa que gostavas mesmo de mudar, isso instiga a ação, não é? Estimula a ação da tua parte. Seja, tenho de comprar um rímel melhor, ou tenho de ir ao ginásio 6 vezes por semana. Quão consciencioso és tu ao olhar para o espelho da palavra de Deus e instigar essa mesma mudança em ti? Para mim, eu tive de pôr um espelhinho no meu frigorífico. Na verdade, é um bloco de notas e diz o seguinte, 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor, que é o que eu gostava de ser, não é? Eu gostava que as pessoas me conhecessem como sendo uma serva do Senhor, diz, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Eu quero ensinar, eu quero estar apta para ensinar. Mas ao mesmo tempo eu também estou sempre disposta a contender, não é? Infelizmente. Então, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Eu acho que a intenção deste versículo é especificamente irritar-me a mim. É tão frequente ver pessoas que têm o dom do ensino, como eu acredito que tenho. A nossa motivação para ensinar nasce da raiva, da frustração, e porque temos um espírito que gosta de contender. E não há nada pior do que eu estar aqui perante vós e ensinar a partir de raiva ou de frustração. Então eu tive de escrever isto e pôr no meu frigorífico, na porta do frigorífico, que eu precisava de um espelho ali. Eu precisava de ver o meu reflexo e detestar a maneira como eu tinha passado o meu dia, para eu não chegar aqui, nesta gravação, e ter um espírito de contenda. E passar-vos este espírito de contenda. A palavra lê-nos tão bem, não é? Não nos mostra tudo o que não é bom. E nós temos uma escolha. Podemos dizer, este é difícil demais, eu não quero olhar para isto outra vez. Prefiro não ler isto outra vez. Ou então podemos olhar fixamente, intencionalmente para esse espelho e pedir ao Senhor que faça um trabalho de purificação, de limpeza em nós. Vamos olhar para o que diz em João, capítulo 13. Já viram que estamos a passar muito tempo em João quando estamos à procura das referências cruzadas? É muito intencional. João alinha o seu simbolismo e as suas narrativas com a narrativa de Êxodo. Por si mesmo isto já seria outro estudo. Mas então, João 13, vamos contar a história que está ligada àquilo que estamos a falar esta noite. Lembram-se de se ter falado no estatuto que seria perpétuo, de geração em geração? Vamos olhar então para o versículo 3 do capítulo 13. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia. Então, ele estava prestes a ir para a cruz. Tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus respondeu e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Por que é que Pedro não entende naquela altura? Porque o tabernáculo está a lavar os seus pés. Eu não lhe levo a mal por ele não ter percebido aquilo que estava a passar, mas vamos continuar a ler. Versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Isto é típico de Pedro, não é? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Claro, ele estava a referir-se a Judas. Mas bem, aquilo que Jesus está a ilustrar para eles, este princípio da bacia. Tu não precisas de lavar toda, eles não tomavam um banho ali na bacia, no tabernáculo. Quando tu te salvaste, o que aconteceu é que ficaste toda lavada de facto. Mas agora, ocasionalmente, tu precisas de voltar à bacia e lavar-te de novo. Para a semana nós vamos falar do sacerdócio e da sua consagração, e uma das coisas que vamos perceber é que havia uma ocasião em que eles tinham de se lavar por completo. E depois dali para diante
só lavavam as mãos e os pés. E é isso que Pedro está a dizer: lava tudo, lava tudo. Pedro tinha essa referência dessa limpeza cerimonial que eles faziam ocasionalmente ao corpo todo. E Jesus está a dizer: não, disso tu não precisas. Ele está a ilustrar a santificação para Pedro, porque Pedro estava prestes a sujar-se muito. As mãos e os pés iam ficar bem sujos, ia precisar de ser lavado de novo. E eu e tu somos iguais. Lembram-se quando fizemos o estudo da parte 1, quando a nação de Israel nasceu, quando eles foram trazidos da escravidão e quando passaram a existir enquanto nação? Lembram-se que nós fizemos essa referência que eles nasceram pelo sangue que foi derramado na primeira Páscoa, e depois pela água, quando passaram pelo meio do Mar Vermelho. O sangue e a água, e vemos novamente isto aqui representado. Como é que nós nos tornamos novas? Primeiro pelo sangue e depois pela água. É uma linguagem e uma imagem que é carregada até ao Novo Testamento e que perpassa todo o Novo Testamento. Na morte de Jesus, furam o seu lado, não é? Suas costelas, e o que é que sai? Sai água e sai sangue. Como é que nós somos salvas? Pela água e pelo sangue. E esta imagem é até reproduzida na própria disposição do tabernáculo. Primeiro o sangue, depois a água. Por isso, de cada vez que nós olhamos para esse espelho e vamos até ao Senhor e pedimos perdoa as nossas dívidas, nós estamos a lavar-nos nesta mesma bacia. Um estatuto perpétuo por todas as gerações. Eu oro para que nós possamos olhar para este espelho muito mais do que aquilo que olhamos para os nossos espelhos físicos na nossa água. Que sejamos como essas mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Que não tínhamos sequer tempo para estar a olhar para espelhos literais. Mas que o nosso tempo seja devotado ao espelho que de facto desenvolve a verdadeira beleza dentro de nós. Vamos para os últimos 2 itens. No versículo 22 do capítulo 30. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário. De cada vez que vemos esta menção ao ciclo do santuário, temos de compreender que não havia uma unidade padrão de medida. O ciclo podia ser uma determinada quantidade aqui e noutra referência da Bíblia ser um peso diferente. Mas o santuário tinha um peso padrão e era assim que eles conseguiam medir as coisas com justiça. Não havia dinheiro, de facto, nesta altura havia pesos. Então, quando ele fala segundo o ciclo do santuário, é uma tentativa de que toda a gente perceba exatamente de que peso é que se estava a falar. E diz ainda: e de azeite de oliveiras 1 hime. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Santíssimas, as mais santas de todas. Tudo o que tocar nelas será santo. Isto é esquisito, não é? O que é que isto quer dizer? É uma coisa mágica? Se eu tocar, der um encontrão numa destas coisas que foi ungida com este óleo, vou ficar santa? Se eu chocar com um padre, com um pastor, vou ficar santa? Não. A melhor tradução é: quem tocar num destes objetos terá de ser santo. Ou seja, esta é a razão pela qual a questão de estar impuro exigia um tempo de purificação. Até o próprio sacerdote tinha de passar por este mesmo processo. Toda esta ideia de que o Senhor é santo e tudo aquilo que toca nele tem de ser santo, ou então acontecem coisas muito más. Já vamos falar mais disto. Diz ainda: também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos.
Então, não é para qualquer um, é só para as pessoas que pertenciam ao sacerdócio e para os objetos do tabernáculo. E o 33 diz especificamente que quem compuser um perfume como este ou o puser sobre um estranho será excomungado. Mas porquê? Porquê? Porquê que não podemos cheirar tão bem como eles cheiravam? Os perfumes que têm nomes de pessoas famosas vendem muito mais, não é? Todos queremos cheirar como esta pessoa ou aquela pessoa. Todos queremos cheirar a Ralph Lauren, todos queremos cheirar a Yves Saint Laurent, todos queremos cheirar a Carolina Herrera, alguém que não é como nós, resumindo. Mas aqui vemos que há uma outra camada entre nós e o Santíssimo. Neste ponto da história, onde é que nós pertencemos? Pertencemos àquela parte mal cheirosa, não é? À entrada logo ali do pátio, onde temos o altar dos holocaustos. Estamos aí, nessa zona mal cheirosa. Estamos aí onde há animais, onde há sangue, onde há maus cheiros. O cheiro do sangue fresco é horrível. E há bichos a sangrar, é um caos. Onde nós estamos, é um caos. Mas conforme entramos cada vez mais para dentro, mais perto da tenda do encontro, começa a desprender-se um aroma maravilhoso, uma fragrância que representa quem Deus é. Eu ainda pensei em pedir-vos para marcarem, deixarem assinalarem no vosso diagrama todos os lugares que tinham que ser ungidos com este óleo. Mas é um bocado tolo fazê-lo, porque tudo aquilo que foi consagrado e era usado para o serviço do Senhor tinha um aroma, uma fragrância própria. Tudo tinha sido ungido com este óleo aromático, com esta mistura especial. E era muito importante que fosse de facto algo exclusivo, que mais ninguém podia replicar. Porque senão alguém poderia dar-se ares de ser algo que não era. As boas notícias para mim e para ti, e nós vamos ver isto depois, é que nós fazemos parte do sacerdócio. Nós fomos ungidas de tal modo que nós temos a fragrância que é única ao Senhor. E os cheiros são uma coisa muito engraçada. Há cheiros que espoletam imediatamente determinadas memórias, não há? Quando eu era pequenina, eu lembro-me que havia um cheiro específico que a minha avó tinha. Eu não sei qual era o significado real para mim daquele cheiro, mas o que eu sei é que toda a casa ficava a cheirar aquele mesmo aroma cada vez que a minha avó vinha visitar-nos. E a minha avó era tão querida, todas as tardes, aliás, era de manhã e à tarde, ela dizia sempre: vou só lá acima e vou dormir uma cesta muito rápida. A verdade é que ela ficava no meu quarto. E quando ela saía, o meu quarto, o meu armário, tudo cheirava aquele cheiro especial da minha avó. Aquilo que eu não sabia, até já ser adulta, é que a minha avó fumava que nem um cavalo. E a minha avó não podia fumar à frente dos netos. Não tinha permissão do meu avô para o fazer. Por isso ela fazia muitas cestas, era curioso. E o cheiro que eu associava à minha avó era o cheiro do fumo do cigarro e de ambientador. Porque ela fumava e depois descarregava o ambientador no meu quarto. Mas sabe o que é esquisito? É que se eu cheirar esse mesmo cheiro, essa mistura entre o fumo do cigarro e o ambientador, imediatamente eu lembro-me da minha avó. E para mim dá uma sensação maravilhosa, é um bom sentimento que eu sinto. Quando nós somos salvas, isto é interessante. Lembram-se da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles foram enfiados naquela fornalha e não lhes aconteceu nada, e depois quando saíram não estavam sequer chamuscados, mas a fé que eles tinham era tão forte que o Senhor os ia livrar da morte. Era tão forte que eles chegaram a afirmar que mesmo que Deus os matasse, Deus continuava a ser quem ele dizia que era. Mas eu e tu, quando nos passam pela fornalha, temos muitos momentos de dúvida, não é? E saímos do outro lado, se calhar um bocadinho a cheirar a fumo. Muitas de nós tiveram vidas muito coloridas antes de chegarem à salvação, antes do Senhor as salvar. Talvez ainda existam alguns aromas dessa vida pouco santa que esteja agarrada à vossa roupa, mas quando o óleo da unção te toca e quando o fumo do incenso te toca, tu passas a ter uma fragrância diferente daquela que tinhas. Tu já não carregas contigo o cheiro da morte, mas sim o aroma da vida. Por isso, vamos olhar para o último item que vamos estudar esta semana, no versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iónica e gálbano,
estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado do seu povo. Então, é a mesma ideia. Só devia cheirar a uma determinada coisa, só devia ser utilizado no altar do incenso e ninguém mais estava autorizado a utilizar esta mesma mistura. Se pensarmos no cheiro da morte comparado com o cheiro da vida, e já vamos falar disto, primeiro eu quero que percebam o tal ingrediente inesperado que contém esta mistura de incenso. Está na pergunta 32. Conseguiram encontrar? Não é muito fácil, mas se pesquisassem, se olhassem para diferentes traduções, era possível que conseguissem encontrar esta referência ao sal. O que é que também tinha de ter sempre sal? Lembram-se? Já falámos disto. Todos os sacrifícios que eram feitos, que eram oferecidos, tinham de ter sal. Sabem porquê? Porque quando se queima alguma coisa num altar, o que é que não fica queimado? O sal. Noutros lugares nós vemos como a aliança é referida como sendo uma aliança de sal. Lembram-se? Porque o sal persevera, o sal permanece depois de tudo ter sido queimado. E também saberão, se estudaram algo sobre isto no Novo Testamento, que o sal é usado como conservante. Vamos agora ver como é que podemos encontrar a redenção nestas passagens que lemos. Cristo é quem está neste altar em chamas. Ele ofereceu-se a si mesmo de boa vontade. Cristo é o caminho para o Pai, a porta aberta pelo sangue e pela água. Cristo é o candelabro que permite que a vida do Espírito Santo permaneça dentro de nós. Cristo é o primogênito que pagou o nosso resgate. Cristo é aquele que nos lava na palavra, refletindo a verdade e santificando-nos. Cristo é o perfume, a fragrância do sacrifício do perdão. Cristo é o fumo deste incenso que nos esconde e protege da ira de Deus. Cristo é o tabernáculo, aquele que tomou sobre si a carne e que viveu entre nós, que nós possamos estar constantemente maravilhados por esta verdade. Vamos orar? Pai do céu, nós damos-te graças por esta imagem tão bela da redenção no deserto, no sopé de uma montanha, no meio de nada. Senhor, tu mostraste-te a ti mesmo como sendo fiel a um povo que seria infiel, e nós queremos dizer-te que isso somos nós. Nós fomos salvas pela água, resgatadas pelo sangue, e temos de ser lavadas vez após vez. Senhor, ensina-nos a perceber que há sempre água na bacia da santificação. Água viva ali para nós. Ensina-nos a perceber que a nossa aproximação ao teu altar foi assegurada de uma vez por todas na obra terminada e final de Cristo. Que a fragrância do seu sacrifício se agarre a nós, como aqueles que passavam todo o seu tempo na tua presença. E nós pedimos-te estas coisas no nome santo de Jesus. Amém.